Olá, antes de entrar no módulo 9, o penúltimo módulo, eu queria acrescentar uma reflexão a respeito do público. Pois, quando a gente fala de ensaio técnico, ensaio geral, antes de se aventurar ao encontro desse público, sabemos que a coisa fica ainda mais complicada quando entende-se que a sua cena é, acima de tudo, um ritual. E todo rito acontece através do transe coletivo, mas busca tocar e modificar o indivíduo. Por isso é extremamente complicado lidar com os ensaios. Todas as pessoas envolvidas sabem a falta que faz o outro. Enquanto público, quando criamos e testamos as cenas suas. É chegado uma hora em que já não conseguimos alcançar toda a potência da ensinação diante da sala vazia. E como resolver tal questão? Como avançar diante desse abismo e alcançar tudo o quanto for possível de um gesto ou uma fala sem ter diante dos olhos o receptor de tudo o que se cria? A única resposta possível é a prática do ensaio aberto. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o ensaio aberto é uma prática antiga que vem ganhando cada vez mais adeptos desde que foi praticamente institucionalizada, né, pelo dito teatro experimental. É possível encontrar atualmente programações teatrais recheadas de ensaios abertos ao público. Realizá-los nos dias de hoje é algo praticamente obrigatório e faz parte do calendário, né, de diversos grupos, Brasil afora, enfim. É claro que quando falamos em ensaio aberto, não estamos nos referindo a um ensaio comum. Existe uma preparação para transformar o que foi criado até o momento, certo? Até o momento e uma experiência cênica para o público. Apesar do clima mais despojado e informal, com correções e intervenções, o ensaio aberto é público e por isso merece um tratamento mais delicado, atencioso, do que um ensaio rotineiro, né? rotineiro. É através dele que podemos vivenciar uma experiência de contato com o público no meio do processo de criação, o que pode alterar certos rumos, derrubar certezas e desvendar mistérios. Muito bem. Módulo 9. Concentração. Uma concentração de energia se expande quando o ator entra em contato consigo próprio. Há nesse pequeno gesto uma manifestação de desencadeia uma maior percepção de si, mais sublime, redimensionada, muito diferente dos seus momentos fora do palco. Esse ator se sente pleno quando se transforma no outro, mantendo-se ainda assim vivo, dando sentido à sua metamorfose, talvez o fator mais importante do fenômeno teatral. A pré-atuação é o momento que antecede essa metamorfose. É o instante em que o ator
permite a evocação de todo o seu ofício, tudo que foi catalogado até ali. Os elementos descobertos no trabalho de mesa, em seu treinamento pessoal, diário, nos ensaios. Uma síntese que se desencadeia num momento sutil que, quando acontece, não é mais. Tudo que se pode perceber no momento da pré-atuação é percebido em cena, e não em si, mas na memória do espectador. Porque quando se torna perceptiva, já não mais o é. Esse instante pode ser relacionado com os movimentos da biomecânica. Para a execução de um bom salto, é necessário que o corpo todo se mobilize para essa ação, não é? Assim antecede ao salto, na maioria das vezes, de flexão dos joelhos numa oposição da força à extensão. Esse gesto não dá garantias de uma boa execução do salto. Porém, sem ele, há possibilidade de um resultado satisfatório, enfim, torna-se infinitamente menor, certo? Cada atuação é uma sequência de pré-atuações. É sempre a atuação atual que prepara a seguinte. Um ritual, a corporização de uma necessidade. Mas como conduzir esse processo? É a questão. Que mecanismo precisa, não é, ser acionado para que o fenômeno teatral se instaure com alguma segurança? Via de regra, os atores não possuem esse mecanismo que lhes assegura um bom resultado. O teatro é um jogo, uma experiência lúdica, vivida entre o intérprete e o seu público. Uma comunhão, portanto. O primeiro e o último passo no trabalho do ator é sempre a concentração. Esse processo é dinâmico e não pode ser encarado como um olhar do intérprete para si mesmo. É uma arregimentação, não só da experiência, mas da energia a ser despendida. A concentração no teatro, embora solitária, é aparentemente silenciosa. Deve ser trabalhado para fora, direcionado para a cena. Esse processo é também uma reunião com vista à expansão, à exteriorização. Concentrar-se é colocar-se em relação a algo, não de si para consigo mesmo, mas de si para o outro. E começa quando nós nos preparamos para o jogo. Para o ator, a concentração não é abstrata. Antes, é a colocação do seu objetivo em um foco específico. O ator tem sempre de recriar o seu processo, refazer os seus passos. O que possibilita isso é o processo da memória, o que pode ser acionado pela vivência ou simplesmente através de um recorte de sua experiência pessoal. A memória trabalha com a ilusão da realidade. Embora não seja a realidade, conecta-se sempre com o presente, nunca com o passado, com o presente. Assim, a memória está no plano do possível, que é o trânsito do teatro. A concentração, ela leva o ator ao seu objetivo mais precioso, a emoção,
que é desencadeado pela memória. Um jogo constantemente construído, desconstruído e imediatamente reconstruído a cada instante. O modus operandi do ator é um ato da memória. E por isso não há criação artística sem ela, a memória. É a memória que suporta a criação e o fator que aglutina o trabalho do ator. É a memória que suporta a criação, não como conteúdo de lembranças, mas como ato criativo. É através dela que o ator reorganiza os elementos que ele desenvolveu no seu processo criativo, operacionalizando seu ofício. Bom, é importante que a imaginação seja nutrida e exercitada. Por isso a vivência da memória é tão necessária. Quando bem trabalhado, o processo imaginativo desencadeia no ator atmosferas, emoções, e traz ao seu trabalho os elementos que mantêm viva a sua atuação. O importante é a fé, a crença no que se construiu em seu imaginário. A imagem faz conexão entre processos mentais e físicos e não se apresenta apenas no plano visual. Ela sempre se manifesta através de uma experiência psicofísica que pode resgatar tanto o passado quanto o futuro. Mecanismo que deve ser acionado a cada récita, fazendo com que o ator construa cada passo do seu raciocínio, que aparece em forma de pensamento e de intuição. Esse pensamento é o suporte. A maneira que ele encontra para conduzir sua intuição a seu raciocínio, que se faz sempre presente através da atuação. Não existe outro caminho. Nem mais simples, nem mais curto. Por isso o teatro é uma experiência sempre realizada num plano sensitivo, sensorial. Não tem nenhuma receita. Eu gosto da expressão solitário, solidário. Bom trabalho.